tá boa aqui. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET e Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje o Segurança em Foco entrevista o juiz de direito da 9ª Vara Criminal da capital, dando sequência à série de homenagens àqueles e àquelas que se destacam e se destacaram com ações relevantes na área da segurança pública e privada de Alagoas. O Dr. Geraldo Amorim tem 37 anos dedicado ao serviço público, à segurança pública e à justiça de Alagoas. Ele foi perito de local de crime, foi delegado de Polícia Civil, onde se destacou na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, foi corregedor de Polícia Civil, foi corregedor de Justiça e, quando passou pela Corregedoria de Polícia, teve destaque relevante, integrando a equipe que implementou nova dinâmica nas atividades de correição na Polícia. No Judiciário, também se destacou como integrante da primeira composição da 17ª Vara Criminal da capital, vara especializada no enfrentamento ao crime organizado no estado de Alagoas. Também, o Dr. Geraldo tem destaque na vida de atleta. O Dr. Geraldo fez as 6 maratonas mais famosas do mundo: Nova York, Boston, Chicago, Berlim, Tóquio e Londres. Vamos conhecer a trajetória desse importante personagem do Estado: perito, delegado, magistrado e atleta. Ele já está aqui no estúdio. Você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Hoje temos a presença honrosa do Dr. Geraldo Amorim, juiz de direito da 9ª Vara Criminal da capital, dando sequência à série de homenagens àqueles e àquelas que se destacam e se destacaram com ações relevantes na área da segurança pública e privada de Alagoas. O Dr. Geraldo Amorim, ele foi perito de local de crime, delegado, corregedor de Polícia Civil, corregedor de Justiça, é juiz titular da 9ª Vara Criminal da capital e, como dissemos, é atleta, maratonista, fez as 6 maratonas mais famosas do mundo. Doutor Geraldo, é uma honra tê-lo aqui no Segurança em Foco. Bom dia. Bom dia. A honra é minha, doutor Flávio, colega contemporâneo da Polícia Civil e realmente, e também colega que em algumas maratonas minhas treinou comigo, e é uma honra muito grande em ser entrevistado nesta renomada emissora e falar um pouco de mim. Isso é bom. Então, é uma honra muito grande de rever o amigo, o colega atleta e realmente trazer alguma informação para os ouvintes e os telespectadores dessa... Doutor Geraldo, nós temos um ingresso na Polícia Civil quase que ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, né? Mas o senhor já veio do Serviço Público. Como ocorreu o seu ingresso na Polícia Civil? E o porquê da escolha de ser policial civil? Na Polícia Civil, em 1985, eu me submeti ao concurso, ao concurso de agente de polícia. E para mim, até porque era um sonho de ser policial, até porque eu tinha um irmão também policial no Rio de Janeiro, tinha tios, primos, então, que são policiais.
policiais militares e policiais civis também. Então, a satisfação enorme de seguir essa carreira. Então, foi um sonho realizado na polícia, até porque tive bons professores que me incentivaram nessa área de investigação. Então, eu me lembro da minha época de adolescente, eu cheguei a ler o livro O Grande Complô, e meu cunhado era que tinha esse livro, eu ainda acho com uns 13 ou 14 anos, e comecei a ler e fiquei fascinado pelas investigações. Então, foi também um dos pontos que fez um sonho realizado como policial. Então, praticamente quase um quarto da minha vida funcional foi dedicado à segurança pública, à Polícia Civil. Então, uma instituição que eu tenho a honra de dizer de ter feito parte inicial da minha vida e minha preparação para a minha carreira judicante. E contribuiu muito com a Polícia Civil. O conhecimento policial civil, o senhor carregou para a sua atividade na Justiça? Doutor Flávio, sim. Aí eu posso dizer o seguinte, a experiência que eu trouxe na minha formação como agente de polícia, como eu frisei agora há pouco, bons professores, não sei se eu posso, não tenho condições de citar todos, mas 2 me chamaram muita atenção, o saudoso desembargador Fernando Tourinho, o coronel Evaristo, que foi o meu primeiro professor de investigações policiais, e um homem que tem uma cultura fantástica e sem dúvida... Evaristo dos Santos Filho. O professor Evaristo, o coronel Evaristo, era fantástico. Então, eu me lembro de alguns pontos, assim, que ele trazia sempre casos, e para a gente tentar elucidar os alunos, e sempre eu e mais 2 colegas, não sei se eu posso declinar mais os outros 2 colegas, o Ciro Mendes e o Avelar, que é físico. Então, nós tínhamos essa virtude de acertar em todos. Então, eu posso registrar isso porque foi um início marcante da minha carreira, e agradeço demais esses grandes profissionais. O coronel Evaristo, ele tem a escola de formação de vigilantes, e nas aulas deles ele ainda apresenta esses mistérios, esses problemas a serem resolvidos. Então, realmente era muito interessante. Raciocínio matemático, raciocínio de investigação. Realmente um profissional completo, e que bom, e tem a minha admiração enorme e a gratidão eterna. Isso é um sentimento nobre. Vamos para a sua formação de delegado de Polícia Civil. Sim, doutor Flávio, deixa eu fazer só um complemento aí. Então, a minha experiência como perito de local de crime, ela me trouxe assim, uma base muito boa, inclusive na área judicial, porque quando eu estou instruindo um processo judicial, apesar das limitações legislativas hoje, que o juiz é o último que pergunta, houve essa inversão, mas no interrogatório permanece a legislação anterior de que o juiz é ele que inicia o interrogatório. Então, quando o réu fala, e se ele não mente, se ele mentir, há falhas justamente na hora de eu entrar na cena do crime. Então, eu consigo entrar na cena do crime, ver o que se passou, tudo o que é relatado pelo réu. Então, essa é uma gratidão enorme que eu tenho pela minha formação, pela Academia de Polícia Estadual da Polícia Civil, nossa Polícia Judiciária. Então, eu sou muito grato à Polícia Judiciária nesse aspecto e dessa formação profissional que hoje eu tenho. Então, eu posso dizer que quando da instrução, quando do interrogatório, e o réu fala, eu entro na cena do crime. Então, não tem como, e por isso que eu digo,
A oportunidade que tem para me convencer é agora. Não tem outra conversa se não for o interrogatório. Então, a oportunidade que o réu tem de convencer o magistrado é justamente o interrogatório. Muito importante. Então, eu agradeço demais a Polícia Civil por esta formação. O senhor foi lotado na delegacia de roubos e furtos de veículos. Eu acho que foi uma passagem mais marcante da Polícia Civil, pode ser considerado assim? Pode sim, doutor Antes Flávio. da corregedoria, né? Antes da Não tenho dúvida. A minha primeira delegacia foi Novo Lino. Foi a Novo Lino, saudoso delegado, o doutor Antônio Monteiro, e eu fui designado, até no meu primeiro dia de trabalho, foi justamente uma eleição municipal. Não, perdão, uma eleição estadual. E realmente houve problemas e eu não sei como, mas grande atuação lá dentro e terminamos aprendendo uma grande quantidade de títulos eleitorais e isso foi uma repercussão enorme naquela época no Estado. Foi meu primeiro trabalho e junto até com a própria Polícia Federal, que eu pedi apoio, até porque tinham muitas diligências a serem concluídas. E a nossa Polícia Civil, à época, nós tínhamos uma certa deficiência. Não temos hoje tem uma estrutura gigantesca, hoje nós temos, né? Hoje a Polícia Judiciária, a Polícia Judiciária alagoana, hoje ela tem uma estrutura muito boa. Eu me lembro de uma intervenção do senhor na delegacia plantonista, que fazíamos os flagrantes com papel carbono, 5 vias. Aí o senhor, eu acredito que juntamente com o Claudemiro, doutor Claudemiro, aí fez um formato, né, um modelo das garantias, nota de culpa, realmente as formalidades que foi o senhor quem implementou. Realmente a iniciativa naquela parte da nota das garantias foi minha. Eu realmente vi que havia necessidade, porque tantas formalidades que tem, e num plantão a escassez que se tem de servidores é uma coisa assim impressionante. Isso dificulta muito a autoridade policial e o volume de coisas, de ocorrências. Então, isso fez com que fizéssemos alguns modelos para justamente facilitar a vida da autoridade policial e do próprio escrivão, porque o delegado geralmente trabalhava com um escrivão e um escrevente. Então, isso era para facilitar. O nobre colega Claudemiro, que é acho um dos maiores expoentes nessa área cartorária, até porque ele foi escrevente de polícia, então ele contribuiu, ele deu uma contribuição enorme para esses modelos, então ele aperfeiçoou todos esses modelos, então isso é uma contribuição bastante para a Polícia Judiciária. E em relação a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, de fato, eu agradeço até aqui publicamente a Vossa Excelência, até porque foi o senhor que me trouxe, que teve um problema lá, na George de segurança pública no próprio município e eu tive que vir para Maceió. E lembro como hoje o secretário era o doutor Rubens Fonseca, o senhor era o diretor do antigo DETEINE, e me apresentou o secretário e junto com o doutor Antônio Monteiro, que era o diretor Central de Polícia e que me colocaram como delegado adjunto da Roubos e Furtos de Veículos. Então, foi uma delegacia especializada, que eram as 2 delegacias especializadas no Estado, era justamente a Roubos e Furto e a Roubos e Furto de Veículos. Depois foi que surgiu a delegacia de roubo de carga. De drogas, né? De drogas, a época de drogas. E o doutor Jobson foi o pioneiro. Verdade. Depois eu fui o segundo delegado lá daquela delegacia especializada. Passei por lá 2 vezes também. Então, é uma delegacia, realmente, a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, uma delegacia que me ensinou bastante. Então, tanto como policial, como delegado de polícia, até porque nós tínhamos
bons policiais especializados. Espetacular. Fizemos a maior apreensão de veículos roubados aqui, salvo engano, foram 53 veículos. As placas eram clonadas. Lembro, inclusive, de alguns detalhes que as placas que tinham as iniciais AT, elas eram suspeitas de uma clonagem. Então, ela utilizava-se dentro de um processo, o processo era físico, dentro de um processo físico do Detran, era utilizado 2, 3 carros. Isso tinha uma rede criminosa por trás. E dessa rede criminosa, salvo engano, em São Paulo, eu estou tentando me lembrar o nome do maior ladrão de carro do Brasil, que era justamente... que era desse que veio, inclusive alguns... me lembro que um dos comerciantes, não vou declinar o nome, mas foi vítima dessa bandagem, né, que eu posso dizer. Que a gente não tinha o Renavan. Aí o pessoal roubava em São Paulo, trazia para cá e esquentava. É como se... Infelizmente tinha, claro, tem que ter um funcionário, um mau funcionário, para justamente fazer essa... O senhor acredita que foi o primeiro contato do senhor com crime organizado, uma organização criminosa? Olha, esse foi um dos, porque essa foi a maior apreensão de veículos roubados. Eu acho que até hoje o Estado não teve nenhuma apreensão dessa. Eu desconheço. Lá na frente... Eu não sei se houve... lá na frente, já em decorrência desse seu trabalho, que identificou essa quadrilha, e aí foi identificando mais e mais... quando o Alagoas entrou no Renavan, aí o sistema, quando foram confrontados os bancos de dados, deu mais de 500 carros roubados no país e esquentados em Alagoas. Aí foi um grande número de apreensões. E que, assim, né, se faz um investimento de vida para comprar um carro e compra um carro roubado. E muitas vítimas, inclusive foi muito bom o senhor ter mencionado isso, inclusive, doutor Flávio, é que muitas dessas vítimas, que foram vítimas de fato. Porque foram ludibriados, porque o processo, o documento estava realmente, era um documento original, não tinha como. A única irregularidade era justamente o próprio veículo que estava aduterado. Ou roubado mesmo. Roubava e esquentava. E a gente não tinha como ter essa informação. A informação vinha depois que o carro estava esquentado já. Vamos falar um pouco da Corregedoria de Polícia Civil. Foi um momento importante da própria Polícia Civil, em que era um delegado federal, o secretário, e o nosso delegado, Petro Soares Azevedo, que foi convidado, recebeu a missão desse secretário para formar uma corregedoria. Aí o senhor aqui vai falar desse marco na Polícia Civil. Realmente foi um marco, porque em 92, o Petros, realmente, o saudoso Petros, que ele veio toda uma formação na Polícia Federal, foi escrivão da Polícia Federal, depois foi juiz de direito. Nosso professor no curso de formação. Nosso professor, de fato, bem lembrado, Flávio. Ele foi nosso professor no curso de formação de delegado de polícia, e ele nos convidou para fazer parte da equipe. Lembro que ele, o doutor Dentson, teve o dedo do doutor Dentson, claro que o doutor Dentson Albuquerque, que também citou o nosso nome, e fizemos uma equipe. Então, de fato, a Polícia Civil carecia de uma corregedoria atuante, e aquele ali foi um marco na Polícia Civil. Nós tínhamos uma corregedoria que cobrávamos, cobrávamos e realmente executávamos o trabalho. Então, não tinha, todas as apurações eram realizadas, não tinha essa questão de não apurar.
tinha que apurar e apurar no prazo previsto em lei, e se houvesse pedido de prorrogação do procedimento administrativo, teríamos que justificar o porquê. E isso foi trazida essa formalidade toda da própria Polícia Federal para lá, porque o doutor Wilson Alfredo Perpétuo foi delegado da Polícia Federal, o delegado-geral era o doutor Guimarães, também delegado da Polícia Federal. Nós tínhamos também o delegado doutor Custódio, né? O doutor Custódio, que também fazia parte da nossa equipe também, e outros grandes delegados que faziam parte da nossa equipe também. Juarez Monteiro, Eduardo Maia, o doutor Claudemiro Avelino Souza, doutor Denis Albuquerque, o doutor Petros, e assim por diante. Então, nós conseguimos... Esse foi um grande momento da corregedoria. Foi um momento que realmente as delegacias funcionavam os 2 horários, a disciplina, muito boas, né? A disciplina também imperava, porque infelizmente, havia em alguns momentos até um certo de indisciplina, de má conduta de alguns policiais, infelizmente, mas a partir do momento que mostramos que a autoridade policial, quem mandava, o gestor da unidade do distrito, era justamente a delegacia, era o delegado de polícia, e tínhamos que, aí sim, depois vinha dentro da própria hierarquia o chefe de serviço, que era a pessoa de confiança, e o escrivão. Então, ali tinha o respeito à hierarquia, a disciplina dentro das unidades, e isso foi um grande marco. Foram valores que conseguimos... E conseguimos, inclusive, apurar dezenas de processos administrativos, com pedidos, inclusive, de algumas demissões. E sem nulidades. Então, a gente sem aquela questão, tínhamos a imparcialidade de apurarmos todos os procedimentos. E o Conselho de Polícia era um conselho realmente muito firme, e geralmente acompanhava as decisões da Corregedoria, porque a Corregedoria respeitava o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, era realmente construído e conquistado com a participação espelhado na própria Constituição Federal, né? A gente tinha essa... Doutor Geraldo, a gente fala desse momento da Corregedoria. Um segundo momento muito importante na Corregedoria foi quando o doutor Denis se tornou corregedor-geral, que fez a mudança, teve um prédio próprio da Corregedoria, que ainda hoje funciona. Eu acho que foi a segunda e a última transformação ocorrida na Corregedoria. De fato, nessa época do doutor Flávio, eu já estava no Poder Judiciário. Agora eu posso... outra missão. Eu posso até, me permita, com todas as vênias, lembrar da época do nosso, que houve a substituição do doutor Guimarães, por motivos diversos, e o doutor Oswaldo Rodrigues Nunes foi o nosso corregedor-geral. Então, um homem de uma formação profissional fantástica, exemplar, um profissional gabaritado, um renomado profissional. Disciplinador. Pense num homem disciplinador, e realmente nos deixava à vontade e tinha aquele espírito, realmente, para mim foi o melhor corregedor que eu trabalhei, foi o doutor Oswaldo Rodrigo Nunes. Invejável. Então, um vernáculo realmente fantástico. Realmente, realmente, o doutor Oswaldo Rodrigues Nunes, fica aqui o meu elogio, minhas homenagens. Não é? É verdade. E a Corregedoria nós trabalhávamos com muita firmeza. Então, isso fazia, não perseguindo ninguém, viu? Verdade. A gente não tínhamos o hábito de ir para a delegacia. A gente só ia para uma delegacia quando tinha uma informação de qualquer tipo de irregularidade. Naquele momento, todos tinham o sentimento de engrandecer a Corregedoria e, por consequência, a polícia, né? A polícia, verdade. E eu acho que fizemos um bom trabalho. Ingresso na magistratura, doutor Geraldo.
O ingresso da magistratura realmente em 95, eu tive a felicidade de ser nomeado, né, como magistrado, passei no concurso. Já tinha vindo também, que eu tinha feito concurso de juiz e promotor em Pernambuco também, e já estava estudando há 2 anos, quase 3 anos. Então, eu resolvi ter uma formação de mudar de área, até porque quando se muda uma gestão, se muda também alguns delegados de algumas unidades. Então, isso realmente, na minha época, eu também era muito novo, fez com que eu migrasse para o Poder Judiciário. Então, isso foi um dos marcos. Eu amava a minha carreira como delegado de polícia. É uma profissão que eu tenho dezenas de amigos ali dentro, posso dizer, dezenas de amigos, e tenho a maior honra de dizer de ter feito parte daquela classe. Então, é uma classe que realmente merece o meu respeito e admiração. Então, foi por esse motivo, doutor Flávio, que essa remoção, ela traz um prejuízo enorme. Só deve remover aquele que não está produzindo, só deve remover. Então, essa inamovibilidade, eu acho que ela deve ser pensada num futuro. Verdade. Então, porque nós temos grandes profissionais, me lembro da época, com todas as venas, a saudosa doutor Aureni Moreno, era referência na infância e juventude. Nós tínhamos o doutor Juarez, o doutor Juraci, na delegacia de trânsito, de acidente de trânsito. Então, nós tínhamos da roubos e furto, o doutor Massa, João de Deus Massa Filho. Então, eram referências, profissionais que realmente eram referências aqui dentro. E tantos outros, doutor Amaurílio Guedes na roubos e furto de veículo, e tantos outros delegados que também passaram, o doutor Laurentino no Tigre, Vossa Excelência também, que passou pelo Tigre também, o doutor Nilson Alcântara também, que passou pelo Tigre, e tantos outros bons delegados que passaram. Então, eu digo, esse tipo de referência nós temos que ter, e eu acho que isso seria um grande avanço para a carreira da carreira da polícia, é manter como nós temos hoje grandes delegadas que estão atuando na delegacia das mulheres. Então, algumas fizeram grandes trabalhos e por motivos diversos, por não questão de gestão, termina indo para um distrito e saindo na delegacia especializada, onde fez toda uma formação, todo um trabalho. Existe um gasto muito grande. Então, hoje, o delegado ele tem que ser especializado, de fato, em áreas. Nós temos brilhantes, temos uma turma nova aí, muito boa, entendeu? Que, junto com a turma antiga que tem muita experiência também. Então, hoje a Polícia Civil, ela avançou muito. Então, cresceu de uma forma que atende bem a própria sociedade alagoana. Nós temos uns vídeos de colegas de magistratura do doutor Geraldo, e coincidentemente também com participação na Polícia Civil. Por favor, apresenta esse vídeo aí para o doutor Geraldo ouvir o que os companheiros dele... Para mim é fácil falar sobre o doutor Geraldo Amorim. Tive a honra de conhecê-lo quando adentrei, juntamente com ele, nas carreiras da Polícia Civil de Alagoas, onde tivemos a oportunidade de sermos e exercermos várias funções, como delegado de polícia, corregedor de polícia. E Dr. Geraldo Amorim, Geraldo Cavalcante Amorim, sempre se mostrou como um homem que tinha ciência, que tinha a certeza do seu compromisso como homem público. Então, um profissional sempre admirável, da minha parte, admirado pelo compromisso, pela seriedade e, sobretudo, pela honestidade. Um profissional competente. Então, eu trago essa imagem do Dr. Geraldo Cavalcante Amorim desde os tempos de estudantes, que também tive a honra de me formar em Direito com ele,
Desde os tempos universitários já havia naquela pessoa um homem admirável e, portanto, falo com facilidade sobre esse grande alagoano, esse grande amigo, esse grande profissional e que já há mais de 2 décadas é magistrado aqui nas Alagoas. Doutor Claudemiro Avelino. Doutor Claudemiro Avelino, além de amigo, eu posso dizer que é um irmão que eu tenho na magistratura, até porque quando ingressamos em 1985, doutor Flávio também ingressou em 1985 também na Polícia Civil, mas só que o doutor Flávio tinha um diferencial. O doutor Flávio, um dos homens mais inteligentes da polícia, não é porque eu estou na frente do Vossa Excelência, sabe que eu já falei isso várias vezes. Obrigado. Que aí foi para Brasília e realmente foi o primeiro lugar e realmente de um conhecimento policial eu pode ter alguma pessoa igual ao senhor de conhecimento na área de polícia, mas realmente o senhor é um expoente na segurança pública. Então, sabe disso, da minha admiração que eu tenho por Vossa Excelência. É recíproca. Doutor Claudemiro é um amigo irmão, é um irmão que eu tenho por adoção, porque ingressamos em 1985, fizemos a academia juntos, fizemos a universidade também, um curso de Direito juntos, ingressamos como delegados também na mesma academia também juntos e na magistratura também. E quando eu fui promovido para a terceira instância, eu fui justamente para Penedo, onde ele é o juiz mais antigo de Penedo. Eu acredito que é bem provável que o Claudemiro tem mais de, eu acho que uns 24, 25 anos em Penedo. Então, para mim foi uma honra muito grande Penedo ganha muito com isso, né? Justamente isso. Então, alugamos uma casa em Penedo, então vivíamos em Penedo juntos, trabalhando juntos, então não tem como. Então, eu tinha mais contato com o amigo Claudemiro, nosso grande historiador, maior historiador da magistratura, do Poder Judiciário do Brasil é o doutor Claudemiro. Então, mais contato com ele do que muitos meus irmãos. Parece mentira. Então, é uma realidade. Então, hoje ele é um integrante da família e, sem dúvida, é uma pessoa que eu tenho muita honra de muito agradecimento, porque é um homem que tem uma cultura enorme e um homem que tem um vernáculo, tem uma escrita fantástico. Assim, fantástica. Aprendi muito com o nobre amigo, grande corredor também, é maratonista também, então fizemos também outros cursos também, fizemos uma pós-graduação em Direito Constitucional junto, fizemos também curso de latim, fizemos também o estágio da OAB, que à época tinha um estágio da OAB, escolhemos o estágio porque o estágio era mais uma formação que tinha com grandes profissionais, com grandes professores que eram disponibilizados pela OAB seccional de Alagoas, então, de Maceió, então tivemos e tantos outros cursos também que nós fizemos juntos. O Claudemiro Avelino é unanimidade inteligente. Dizem que unanimidade é boa, mas trata-se de unanimidade. Só uma parêntese aqui para a gente, na época de academia, faltou um dos goleiros, né, que nós sempre pegava o Manga era aqui, e botaram o doutor Claudemiro como um goleiro, não sei se o senhor lembra, doutor Flávio, naquela quadrinha lá do antigo Detran, e o Tomás era um craque no futebol do salão e realmente era um Nelinho, um Éder na potência que tinha na bola. E o doutor Claudemiro, quando o Tomás bateu na bola, Claudemiro nem viu a bola na testa dele, pôs ele no chão. Então todo mundo viu, realmente. Ele disse, não dou para ser goleiro, bota outra aí. Não é o forte dele, isso, é melhor como um corredor. Ô, Max, nós temos aí umas fotos que tem esse time onde aparece o Tomás, delegado Dr. Tomás Acioli Vanderlei Filho.
Tem mais algumas imagens. Tentei pegar uma imagem de foto nossa também, daquele timaço nosso de delegados, mas eu não consegui. Eu tentei verificar. João Mendes, Genilson, Machado, Torcer, o Manga era no gol, né? Rubens Cerqueira. O Rubens, né? O Cachimbal, o Tarcísio Vitorino, o Robson Coutinho. O Thales Azevedo, né? O centroavante junto com... Era um grande time que nós tínhamos. O Gilson também, Albuquerque, né? Que o Gilson também jogava também. O Gilson era muito. O Gilson... O Gilson morreu agora, Gilson Melo, faleceu, Gilson né? Melo. Gilson Melo, né? Gilson Melo, perdão. Gilson Melo. E a diferença de ambientação, doutor Geraldo, da polícia para a magistratura? O senhor se adaptou facilmente? Olha, eu me adaptei até porque, veja só, eu fui para a comarca, eu fui para o Sertão da Alagoas, a minha primeira comarca foi São José da Tapera, então eu geralmente viajava na segunda-feira, o Sertão, então nós tínhamos que trabalhar os 2 horários, voltávamos na sexta, e quando voltava era para a família, então a minha adaptação, o juiz ele fica muito isolado. Então, só quando tinha a turma do futebol, então, aí geralmente era numa sexta-tarde ou no sábado, então ou no sábado de manhã, e era onde havia uma confraternização. Então, mas era muito bom porque você tinha que estar com a família, né? Então, era o período que você tinha que estar com seus filhos, com a sua esposa, e porque a própria cidade ela não tinha estrutura para você levar a sua família para lá. E minha esposa também tinha o trabalho dela aqui, então não tinha como levá-la. Então, essa situação, a adaptação não foi boa, foi rápida, mas era aquela adaptação que com os colegas do sertão, né, que marcavam para a gente jantar, entendeu? Ou almoçar em algumas vezes. A dinâmica do delegado é mais movimentada, né? É muito mais movimentada, porque o juiz ele passa, ele na comarca, o juiz ele praticamente é quase tudo, porque ele resolve os problemas de ordem social, de ordem familiar, de segurança pública também. Então, o juiz ele tem que estar muito presente na comarca até para resolver essas demandas e consegue evitar muitas coisas dentro do próprio município. Max, nós temos problema com as imagens? Está com a imagem? Dá para o doutor Geraldo ir aqui, eu acho que é só formatura, né? Essa aí, rapaz, a de direito, essa aí é de ciências contábeis. Você começou... A de direito, eu fui para pegar, eu digo, eu vou pegar. Agora, onde está? Entendeu? Porque a gente tem primeiro essa aí foi primeira formatura, agora... Não, aquela foi a minha segunda formatura. Segunda já, né? Foi. Essa aí era a minha época quando eu fui... a minha posse como juiz de direito. Isso. Vamos passando, Max. Agora, esse é um outro momento, que a gente vai analisar. Vamos para apresentar um outro vídeo, Max, por favor. Conhece este jovem? Isso aí eu conheço. Meu amigo irmão aí, doutor Sóstenes Alex de Andrade. Nossa, bom, fala algo do doutor Geraldo Cavalcante Amorim. Para mim é muito fácil. Primeiro porque nós entramos na magistratura em 1995 e fomos trabalhar na mesma comarca, designados pelo então corregedor, doutor desembargador Fernando Tourinho. Isso em 1995. E naquela ocasião eu pude perceber a grandeza de um grande magistrado, um homem probo, inteligente, diligente, um homem com a independência que tem que ter um magistrado, um homem com um sentimento de justiça muito grande, um homem totalmente imparcial. Dr. Geraldo Amorim, hoje titular da vara do júri aqui na capital, também como eu também respondo por uma vara do júri, e a nossa convivência é quase que diária.
Dr. Geraldo Amorim, ele é um dos quadros mais atuantes, mais valorosos da nossa magistratura alagoana. Doutor Sóstenes. É uma honra muito grande ouvir do nosso amigo Sóstenes, Alex, e de fato fomos trabalhar em São José da Tapera. Eu tive a honra de tê-lo como juiz auxiliar. Então, um juiz auxiliar gabaritado do posto do Dr. Sóstenes, para mim foi uma bênção. Então, porque eu aprendi muito, porque o Dr. Sóstenes, ele tem um conhecimento na área civil impressionante. Na parte de cartório nem se fala. É um expoente na área cartorária, porque ele nasceu dentro de um próprio cartório. Verdade. Então, o pai é do cartório. Então, o Dr. Sóstenes, eu não me preocupava para fazer correção nos cartórios. Então, nos cartórios que eram ligados à Comar, que é o termo, que nós tínhamos o termo de Carneiro, então eram 2 cartórios de registros civis, então o Dr. Sóstenes, ele era encarregado disso. Então, nós dividíamos... E grande jogador de futebol também. Não tenho dúvida, um grande atleta. Então, centroavante, o pivôzão, realmente... Tivesse mais cuidado com o peso, seria profissional. O Dr. Sóstenes, por muito pouco, não foi profissional de futebol. Então, o Dr. Sóstenes realmente é um craque. Então, eu lembro-me de uma passagem do Dr. Flávio, que num crime lá de repercussão, para não declinar o nome, e começamos a audiência logo cedo, 8 horas da manhã, e terminamos, era por volta de umas 23h30. Então, comemos sanduíche mesmo lá e aquela repercussão toda. E a cidade parava, porque foi um crime de repercussão, a morte do prefeito do Enio Ricardo. E eu fui o juiz que toquei aquela instrução processual toda. E eu me lembro que quando nós chegamos em casa, assim que nós entramos na casa, que morávamos numa casa lá, eu, o Dr. Sóstenes e o promotor. E é só uma passagemzinha que, quando menos esperou, faltou energia. Interior, então, faltou energia, todo mundo... E a crença de que quando quer matar alguém... Então, aí eu digo, eu vim da polícia, o Sóstenes da polícia. Eu já estava com minha arma na cintura, que eu não tenho, já era hábito normal, aquela de delegado, e ainda não tinha toda aquela questão de segurança, toda a formação. E uma clientela insatisfeita. Uma clientela insatisfeita mesmo, e o Dr. Sóstenes foi para o quarto dele, o promotor foi para o quarto, mas veio com a vela. Então, isso foi uma resenha depois, de decorrência dessa situação. Rapaz, o único que está com a vela aqui sou eu, que vocês estão seguros. Então, essa situação que passou foi uma recordação, e tantas outras também. Me lembro também que a casa que faltava muita água, né? Que o sertão tinha esse problema muito, muito sério. E a água gotejava. E eu me lembro, uma época que quando um colega promotor foi para lá também, aí disse, rapaz, tem uma gia aqui, digo, vá se acostumando que ela não pula em você não. Essa gia já está aí há muitos meses. Está domesticada. Então a gia era a nossa companheira do banho. Ia pagar até lugar já. Doutor Geraldo, o senhor, como da sua característica, onde o senhor passa, o senhor deixa a sua marca. O senhor iniciou uma grande experiência que se viu de exemplo para todo o país, que foi inicialmente o Núcleo de Combate ao Crime Organizado, NCCO, e depois que foi um embrião da 17ª Vara Criminal da capital, e o senhor participou dessa formação inicial. Isso é um marco na justiça, é um modelo para o país. Só fazendo uma retificaçãozinha aí, Flávio, veja só. Eu não iniciei a 17ª, porque entrei de férias e tudo, e é uma questão de composição, eu estava passando por alguns problemas de saúde,
e eu pedi para não fazer parte. Então, mas o senhor fazia parte do núcleo, né? Do núcleo. Que foi aí depois, logo depois eu retornei para a 17ª. O núcleo, a própria imprensa que batizou essa nomenclatura, o NCCO, lembro-me que a época, quando eu era juiz auxiliar da presidência do desembargador Estácio Gama de Lima, eu sempre acompanhava com os colegas delegados a violência que eram perpetradas no Estado. E vi que uma das incidências era justamente a extorsão mediante sequestro, que estava realmente crescente. Precisávamos dar uma resposta rápida, precisávamos ter um grupo de juízes, não violando o direito do juiz natural, um direito constitucional, mas precisávamos sim de criar algum modelo e também de proteção até um próprio, para que não ficasse estigmatizado apenas um magistrado. Verdade. Porque a ousadia é muito grande dos extorsionários. Então, a indústria do sequestro, em 2006, no Estado, foi uma coisa assim absurda. Absurda. Então, conversei com o presidente, lembro-me que antes de conversar com o presidente, conversei com os colegas juízes auxiliares, o doutor Manuel Cavalcante, o doutor Diógenes Tenório e o doutor Alexandre Lenine. E de que havia necessidade de termos esse grupo e uma formação de uma resolução pelo próprio Tribunal de Justiça. Era uma coisa embrionária. E quando repassei para o presidente, o então presidente, ele disse, realmente, verifique alguns colegas juízes que queiram para participar. Não vai ganhar nada, ninguém ganhava um acréscimo, era só trabalho, não tinha horário. Então, como os sequestros estavam sendo realizados diuturnamente, então houve essa necessidade, o pleno do Tribunal de Justiça acolheu votou pela resolução, houve a participação de 6 colegas juízes, nós tínhamos tínhamos também um grupo de delegados tínhamos também de promotores, então era o antigo GECOC. Então conseguimos... E era NIRCO na polícia. O NIRCO da família, muito bem lembrado. Então eu digo, houve comandado pelo Denis. Pelo Denis, é verdade. Então eu digo, essa atuação foi uma atuação realmente fantástica. Nós tínhamos 8 sequestros em médias por dia. Estavam no mesmo naipe do Ceará, São Paulo e Rio. Inclusive lembro que até eu não me lembro bem qual foi o delegado, não sei se o que era o secretário, não sei se era o doutor Roberval Davino na época, ou era... Davino. Era o Davino, né? Então, que houve uma reunião entre os secretários, como é que vocês conseguiram reduzir a 0? Então, houve uma redução de 0 de sequestro no Estado. 0. Então, isso foi realmente, tivemos alguns problemas internos também, com alguns colegas, infelizmente, o brincadeira ou não, mas era uma forma agora esqueci o nomezinho mas eu digo que não estão respeitando o direito do juiz natural e tudo. A gente dava aquela medida judicial de urgência e o colega era que fazia instrução. Doutor Geraldo, não fosse a 17ª Vara, esse sucesso no combate ao sequestro, ele não teria ocorrido. Foi fundamental. Foram magistrados que se uniram no propósito, trouxe a polícia, trouxe o Ministério Público e, assim,
a causa era muito nobre, né? E todos se cooperaram para que a gente conseguisse zerar sequestro em Alagoas, que também virou modelo para o país. Na época do sequestro de um magistrado, a Polícia Federal foi convidada, e o convidado, quando chegou aqui, disse: o que é que eu vou contribuir com isso? Vocês já são modelo, vocês já fazem um trabalho muito importante. E de fato, doutor Flávio, realmente, muito bem lembrado, inclusive, em 2008, salvo o melhor juízo, houve ou foi 2008 ou foi 2007, a criação da própria vara, da 17ª. Somente agora, um ano passado, é que em alguns estados que tiveram a vara especializada. Então, nós fomos, de fato, o modelo para o país. Inclusive, houve uma ação de inconstitucionalidade da própria OAB, dizendo que a vara era inconstitucional, o Supremo disse que a vara era constitucional, mas que tinha que retirar algumas, que tinha que se ajustar que tinha que ter alguns ajustes, e tivemos. Depois surgiu uma nova lei também, reformando de combate às organizações criminosas. Então, essa vara, ela é fundamental hoje, entendeu? Para o enfrentamento, porque infelizmente, mas eu digo, o enfrentamento porque não estigmatiza o magistrado, porque nós temos hoje duas organizações criminosas que atuam no Estado, são fortíssimas, que é o PCC e o Comando Vermelho, o CV. Então, nós temos em todo o território de Maceió, eu não posso afirmar de Alagoas, mas de Maceió eu posso afirmar que sim. Então, tem em determinados locais, inclusive eu tenho em vários homicídios que eu já instruí, processos diversos, e determinado porque uma pessoa morava em uma localidade que era de uma organização criminosa, ele foi condenado à morte. Então, o Tribunal do Crime não perdoa. Então, a execução é sumária. E é célere. Vamos falar do Dr. Geraldo, atleta? Vamos lá. Então... Doutor Geraldo, eu sei que o senhor sempre foi cuidadoso, um grande jogador de futebol, que eu sempre dizia, doutor Geraldo, ele dribla em velocidade com as duas pernas. E isso é uma verdade, né? E todo mundo reconhecia. Nós tínhamos um bom time. Mas o que o levou a corridas de grandes distâncias? Boa pergunta, amigo. Ela começa, me permitam, com toda a franqueza, foi justamente quando eu descobri que estava com leucemia. Então, eu descobri por um acaso, quando eu fui fazer uma doação de sangue, porque o estoque de sangue do anual estava zerado, vi em um dos sites e me dirigi ao Hemoal, e quando eu estive lá para fazer a doação, não pude fazer porque minhas plaquetas estavam baixas. E foi através dessas pesquisas que minha esposa, como médica, fez diversos exames e foi detectado que eu estava com leucemia. Então, a tricoleucemia é uma leucemia realmente muito agressiva. Não sei se posso citar o nome da médica, a doutora Conceição Melo Abis, ela foi uma mãe e realmente ela disse que para mim, com muita segurança, que o tratamento que ela iria fazer era a mesma coisa que eu fosse para São Paulo, que eu fosse para os Estados Unidos, que fosse para qualquer parte do mundo. Então, me passou muita segurança, fiz todo o meu tratamento, as minhas 14 sessões de quimioterapia na Unimed e estou hoje para contar a minha história. Se eu não fosse praticar o bem, porque eu já era doador de sangue há quase uma década, e se eu não tivesse preguiça de
Se eu tivesse preguiça de ir, eu não teria descoberto, porque é uma doença que mata certo, né? Com uma semana. Inclusive, uma jovem de Piaçaba Sul, ela teve o mesmo tipo de leucemia que a minha. Como a dela estava muito avançada, ela não descobriu, quando já estava muito avançada, ela morreu com uma semana. E a doutora Conceição disse, olha, essa realmente chegou muito avançada, ela já está na UTI. Ela não tem condições nem de tomar a quimioterapia. Está fazendo transfusão de sangue e tudo, mas finou morrendo. Então eu fui abençoado por Deus, eu digo, aqueles que puderem, me permita que aqueles que puderem fazer doação de sangue, faça. Porque eu digo, foi através de uma doação de sangue que eu descobri que estava com leucemia. O bem que traz o bem, né? Que atrai o bem. Então, a partir daí, quando eu fiz o tratamento, eu me lembro, pedi a doutora Conceição para eu fazer uma caminhada na praia. Ela disse, olha, desde que você vá com a máscara, que a sua imunidade está muito baixa, você ainda tem imunidade de um bebê de meses. Não era comum a pessoa tá na praia com a máscara. Está na praia com a máscara. Quando eu botava a minha máscara, parecia um ET. Todo mundo olhava para mim. Esse cara está... E eu não perdi cabelo, nenhum fio de cabelo, nada. Então, essa situação... Então, foi através daí, e eu me lembro, doutor Flávio, que quando eu fui campeão brasileiro, nos 100 metros, 200, 400 metros, nos 5.000 também, e eu via que eu tinha muita velocidade, que eu sou, o meu porte é de velocista, não de fundista, por isso que eu digo. Então, eu criei como meta, eu digo, eu vou concluir, vou fazer uma meia maratona com 6 meses e uma maratona com 12. Meta. E foi meta. Então, eu criei como meta de vida após as minhas sessões de quimioterapia. E numa dessas corridas que eu fiz de 100 metros, logo após a minha quimioterapia, meus pulmões pareciam que estavam com 2 brasas nele. Fiquei sem fôlego, porque a quimioterapia ela é muito forte. Agressiva. Eu passava 26, 28 horas acordado. Eu não tomava nenhum tipo de remédio para dormir. A minha esposa, você tem que dormir. Eu digo, vou virar zumbi, mas deixa aí que o sono vai chegar. Porque eu já estou sendo bombardeado com um monte de medicamento. Então, ele vai chegar na hora certa e graças a Deus, quem olhava para mim dizia, você está mentindo, você não está fazendo quimioterapia. E eu ajudei muitos dos colegas que hoje não se encontram aqui para acalmá-los. Porque na sessão de quimioterapia, infelizmente, a gente é um sofrimento enorme. E lembro que de um dos colegas, eu fiz toda a endovenosa, que eu tenho as veias muito vascularizadas, e um dos colegas que estava com catete, ele disse, rapaz, estou agoniado, e eu digo, olha, se acalme, esse negócio de quimioterapia, eu digo, rapaz, você foi abençoado, porque quantas pessoas estão lá fora querendo fazer quimioterapia e não pode, está aguardando para fazer. Então, comecei a conversar com ele, distrair, ele não sentiu mais dores nenhuma no catete dele, tomou a quimioterapia dele tranquila. Dominando então, emocional, domina o resto. Então, justamente isso. Então, foi a partir daí, doutor Flávio, que cumprindo essas metas, eu consegui fazer a minha primeira meia maratona em São Paulo. Foi um marco para mim, foi uma emoção enorme. Né? Ter meus filhos aqui, todo mundo preocupado. Difícil, né? Muita difícil, muito. Uma prova dificílima. E como eu fiz a São Silvestre também, aí me lembrei do percurso. E parte daquele percurso de São Paulo, que ele é bastante ondulado, e maltratou bastante. Então, essa foto aí, se me permite, essa foto aí foi em Vancouver. Vancouver porque eu queria fazer uma meia maratona em Vancouver, que também é um percursozinho ondulado, mas é porque meus filhos moraram lá em Vancouver. Então eu digo, eu não conhecia, eu digo, eu vou fazer uma homenagem aos filhos.
E eu vou correr lá. Correndo, né? Aí foi na maratona, eu acredito que foi a maratona virtual que nós fizemos de Londres. De Londres. Eu acredito que foi em 2020, né? Foi o ano passado. 2020. Então, tive a satisfação. O nosso apoio. Ali se encontra a minha nora, Giovana, que é nutricionista, doutor Flávio, minha amiga campeã ali, a doutora Verônica, juíza do juizado aqui da Ponta Verde, minha esposa, Cláudia, meu filho, o Caio Vitor. Pronto, grandes atletas, o Maivan, nosso fotógrafo. Fotógrafo corredor. Maivan corredor. Maivan foi também uma das pessoas também que eu me inspirei muito, que o Maivan era um grande corredor, Maivan nos 5 quilômetros era um grande potencial. Essa é uma prova mais difícil que eu já fiz na vida, foi essa prova de Boston. A prova de Boston, eu posso afirmar o seguinte, essa prova, nós estávamos aqui com a sensação térmica de menos 7 graus, o vento de 50 graus, o vento frontal de 50 km por hora, chuva torrencial, essa chuva aí ela já tinha diminuído. Nós saímos de uma cidadezinha de Thornton, alguma coisa nesse sentido aí, lá em Boston, então tinha gelo. Essa camisa de CSA, porque eu sou azulino, eu fiz uma homenagem, porque isso aí o CSA foi para a Série A, então eu digo, eu vou homenagear o azulão. Essa aí foi a maratona de Berlim. É que para os maratonistas que estão me ouvindo, é um falso plano. Essa, para mim, não é a melhor prova, não é a melhor pista para se correr. Não sei se também é porque eu tinha corrido essa prova com uma pubalgia de nível 2, então realmente eu sofri demais na prova. Tem uma resenha aí, né? E eu vou dar um conselho aos corredores. Não tome carboidrato. Isso foi em Boston, já chegando na principal, na Bola Stone, aí eu entrei, quando eu entro no fluxo da velocidade, aí esse aí já é treino. Então, o doutor Flávio sabe que quando eu treino, a gente faz um treino de um longão de 30, 32 quilômetros, na parte final eu vou dar meu tiro. Então, o tiro aqui, aí eu vou para 22, 26, 30 por hora. Aí eu consigo chegar até 34,5 km por hora de velocidade. Então, essa aí foi em Nova York. Essa aí foi a Nova York, foi uma prova dura também, porque no 19º quilômetro eu senti o meu joelho. Eu tenho um alemão no joelho esquerdo, o Bergman. E me machucou bastante. Então, mas graças a Deus eu consegui ainda concluir em 4 horas e meia essa prova, realmente. Aí o jornalzinho do New York Times saiu meu nome, eu tenho isso aí guardado, que é histórico. E eu só estava com medo era do ônibus, de me levar, eu não concluí a prova, mas consegui concluir a prova, entrar no fluxo. Tinha um apoio lá, uma policial estava com um bastão, e o bastão foi milagroso que eu consegui liberar a musculatura. E eu voltei para a prova, não para o tempo que eu estava num fluxo de 4h30, 4h40, 4h20, eu estava nesse fluxo, estava variando. Doutor Geraldo, e nós passei para 5h30. Pressionados aqui pela produção no nosso horário. Essa aí é São Silvestre, Flávio. Essa foi a última São Silvestre que teve. Vai ter foi esse essa, ano, né? Foi essa aí, a última. 2019, salvo engano, 2019. Eu digo que a maratona é um significado, né? A maratona realmente, maratona é uma paixão. A maratona, qualquer corredor, ele põe em meta fazer uma maratona. É um significado. Se você fizer 5 quilômetros, você faz 42. Você faz os 42. Então, seja disciplinado. Não tenha dúvida, doutor Flávio. Ele serve para a vida.
para tudo. Então, inclusive, para a profissão, inclusive. A gente tem uma ideia do que pode conquistar. Doutor Geraldo, nós temos 1 minuto para suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer esse espaço e de dizer da honra de ter sido homenageado aqui. E, primeiramente, pelo amigo Flávio, corredor, amigo da minha época, contemporâneo da polícia, e meu colega atleta que me ajudou bastante aí nas corridas. Agradecer aos colegas que prestaram essa homenagem a mim, meus amigos e irmãos, o doutor Claudemiro, o doutor Sorte Alex. Eu fico muito agradecido por este espaço e, quem sabe, mais vezes a gente tocar até numa outra oportunidade sobre o Tribunal do Júri, mostrando para a sociedade a necessidade, a dinâmica de um Tribunal do Júri, a importância da sociedade de fazer parte daquele conselho, porque não adianta fechar estradas, fazer manifestações fora. A manifestação é justamente prestando o serviço essencial à coletividade que fazendo parte do Conselho de Sentença. Isso o senhor faz muito bem, doutor Geraldo. Muito obrigado, excelência. O Segurança em Foco agradece demais a sua presença. O senhor nos honra com a sua história. Alagoas é muito agradecida ao seu trabalho e à sua dedicação. E com isso terminamos o Segurança em Foco, programa que será reapresentado aqui mesmo, em horários alternativos, na TV Mar, canal 525 da Claro Net Claro, e em nossas redes sociais. Muito obrigado. Até a próxima.